Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Com o hino 3, 5, 7. Queridos irmãos, agora vamos todos numa santa comunhão, nos ajoelharmos para buscarmos a Deus na oração, sabendo que Ele está com seus ouvidos inclinados e a sua mão nunca se encurtou para atender a nossa oração. Por isso o salmista, sabendo disso, ele dizia: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Então ele sabia que tinha um Deus lá nos céus, que era o Deus dele, o Deus nosso também, que ouve as orações, e que toda a carne fosse a Ele, porque desde aquele tempo já corriam atrás de um, atrás de outro, muitos deuses nesta terra,
mas sempre foi Deus os que não ouviram as orações, que não atenderam, mas o Deus do salmista, o Deus nosso, nós temos que ter uma certeza, Ele ouve e atende às nossas orações. Então, irmãos, temos nesta noite aqui uma grande quantidade de pedidos por enfermidades, tribulações, causas, famílias e também testemunhados desta graça que pede a nossa oração. Muitas famílias enlutadas também que perderam os seus entes queridos e estão em desespero, em amargura. Vamos apresentar na mão de Deus para que Deus console esses corações, coloque paz. E temos aqui, irmãos, uma grande quantidade de pedidos. Aqui eles falam neste bilhete o nome da pessoa, a cidade que mora, a enfermidade que é, mas se nós fôssemos ler, ia gastar um bom tempo. E também, irmãos, sabendo que Deus ouve as nossas orações, e que antes que haja uma palavra na nossa língua, Ele tudo conhece, então quer dizer que não precisa, não é esta necessidade, se nós não falarmos o nome, a pessoa, o ministério, a cidade que mora, que Deus vai ouvir de uma maneira diferente. Não, vamos incluir todos estes pedidos, que é uma grande quantidade, irmãos, juntamente aos pedidos de oração que chegaram a nós, também um outro irmão que pediu para mim que pedisse oração, que está com câncer muito mal. Enfim, irmãos, quem orar, apresente na mão de Deus todas estas necessidades, com a certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. E onde estiver aquele que pediu, o Senhor poderá visitar e fazer uma obra. Então vamos orar com fé, irmãos, crendo que Deus está ouvindo. Vamos pedir também pelos médicos, enfermeiros, atendentes, estas pessoas que doam a sua vida pelo semelhante, estão ali trabalhando e não sabe se chega uma hora que também vão ser acometidos por esta enfermidade, mas estão ali lutando pelo seu semelhante para ver se salva aquela vida, se melhora aquela situação. Então, irmãos, vamos apresentar na mão de Deus, para que Deus tenha misericórdia de todos eles também. Assim, peça também, quem orar, peça a Deus que mande nesta noite a sua palavra. Todos em santa comunhão, busquemos a Deus na oração. Amém. Eliel. Vem, irmão. Glória a Jesus. Glória ao teu a santo Jesus. nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai eterno. Senhor, nosso eterno Deus e bondoso Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui nós estamos prostrados, Senhor, com os nossos joelhos curvados diante da tua santíssima presença,
para te darmos graças, Senhor, por este bom momento que Tu nos concedes de estarmos aqui reunidos para louvarmos o Teu nome, neste santo culto de adoração a Ti, ó Deus. A Ti nós devemos toda a nossa gratidão. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos pela grande obra que Tu nos fizeste, pelo sacrifício do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos trouxe esta condição, Senhor, de podermos estar reunidos aos Teus pés, com a certeza viva de que o Teu Espírito se manifestando em nós, a nossa oração chegará aí no trono da Tua glória. Te agradecemos, Senhor amado, por este grande privilégio de sermos chamados filhos Teus, herdeiros das Tuas promessas, um povo que está sendo preparado para um dia habitar contigo aí eternamente. Pedimos a Ti, Senhor, o perdão pelas nossas muitas faltas e fraquezas. Senhor, dá-nos o perdão, dá-nos a condição, Senhor, de que todos nós aqui nesta sala de oração e outros reunidos, conectados, possam estar, Senhor, em condição de que a nossa oração possa chegar aí no reino da Tua glória. Visita, manifesta em nós o Teu Espírito, enche-nos da Tua glória, Senhor. Precisamos, Senhor, ser confirmados por Ti, ó Deus, como filhos Teus. Senhor, estamos aqui, te agradecemos por este santo culto que foi aberto em nome de Jesus, o Teu Filho. Já cantamos estes hinos e sentimos a Tua presença. Somos frágeis humanos sem a Tua misericórdia em nós. Glória ao Teu nome. Te pedimos, Senhor, que Tu nos abençoe em todo o decorrer deste santo serviço, guiando em tudo pelo Teu bom Espírito, Senhor, recebendo aí, Senhor, no Teu trono de misericórdia, todos esses pedidos que chegaram de oração, Senhor, por muitos enfermos, outros atribulados, outros com causas, aqueles que Te clamam, Senhor, confiam no Teu poder. Sabemos que a Tua vontade é acima de tudo, mas querendo operar, quem impedirá? Glória ao Teu nome. Quantos neste momento que estão nos hospitais, Senhor, esperando alguma vaga, Senhor, ou nas suas casas, precisando de um movimento Teu, Senhor. Senhor, tem um olhar de piedade para o Teu povo nesta terra e atende aqueles que Te clamam, Pai. Pai santo e de bondade, faça com que, segundo a Tua vontade, o Teu tempo venha passar este mal sobre a terra e nós Te glorificaremos do fundo do nosso coração. Senhor, queira consolar o coração daqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Quanto choro, quanta tristeza, mas Tu tens aí a virtude, Tu tens aí o Teu Espírito. Entra com poder e glória e consola os corações, na certeza viva de que um dia nos encontraremos aí no reino da Tua glória. Abençoa, Senhor, todos aqueles que se dispõem, Senhor, para trabalhar em benefício do próximo, nos hospitais, Senhor, todos aqueles que trabalham na área da saúde, Senhor, queira ajudá-los, derrama sobre eles uma imunidade, concedendo a eles força nesses dias tão difíceis, Senhor, dando a eles a graça de trabalhar e serem ajudados por Ti, e que eles possam, Senhor, na medida daquilo que eles têm na mão, fazer o melhor, Senhor, e a Tua misericórdia possa aparecer. Abençoa todo o Teu povo, o Teu ministério, abençoa, Senhor, toda a irmandade sobre a face da terra e aqueles que Te clamam também. Senhor, nós Te pedimos em favor das autoridades desta nação, do nosso estado, da nossa cidade, de toda a face da terra. Senhor, derrama um bom senso administrativo e guia-os em tudo pelo amor do Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, nos demais hinos.
em algum assunto que será transmitido em si, Senhor, o principal nós te pedimos agora, envia-nos do céu o conselho santo da tua palavra, fala-nos mais uma vez pelo teu poder, enchendo-nos de fé, ensinando-nos e fazendo-nos mais crentes na tua presença. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, rogamos os teus favores, te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Pode chamar outro hino. 401.
teu nome, Senhor. Aguardemos agora que Deus nos envie a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a força de Deus, uma parte da sua santa palavra, no livro de Números, capítulo 14. Números 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morréramos na terra do Egito, ou ah, se morréramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Somente até aqui. Amém. Então, irmãos, povo de Deus que estava caminhando, saíram da terra do Egito e prometeu para eles, na terra do Egito, eles estavam lá como escravos, sufocados por aquele povo. E o Senhor falou para Moisés: diga para o meu povo
que eu vou tirá-los com mão forte e braço poderoso, e os colocarei na terra que prometi. Então veja bem, irmãos, toda a palavra de Deus tem um fundamento, e este fundamento é firmado na fé. Se a pessoa tem fé, o milagre aparece. Se a pessoa não tiver fé, como é que pode receber alguma coisa de Deus, não é? Então, o povo devia ter guardado aquilo como uma palavra muito nobre da parte de Deus. Fala para o povo: eu vos tirarei com mão forte e braço poderoso, e os colocarei na terra que prometi. Então, quem teve fé, irmãos, não precisava se preocupar mais com nada, embora ia ter muitos episódios, muitos acontecimentos no caminho, mas aqueles que tinham fé certamente dizia: nosso objetivo é a terra prometida. Deus prometeu e Deus vai cumprir na nossa vida. Então, irmãos, quando se aproximou, Deus falou para Moisés: manda 12 homens dos maiorais para espiar a terra, se ela é forte ou fraca, se as cidades são fortes ou fracas, se o povo é forte, a produção da terra, enfim, espia. E tomou 12 homens dos maiorais, então não era qualquer um, e mandou que espiasse. Eles espiaram e viram a terra muito boa, produzia tudo com abundância. Então aquele povo que era escravo de Faraó ia habitar numa terra, quer dizer, trabalhavam muito, por fim, quase o dobro do que devia trabalhar como escravo, e entrar numa terra que ia trabalhar pouco e colher muito, que era uma terra que manava leite e mel. Lá eles apanharam do fruto da terra para levar quando voltasse de espiar a terra. Para os irmãos terem uma ideia, apanharam um cacho de uvas que precisou em 2 homens carregar, e também outras frutas, e puseram assim numa verga, né, numa madeira, e carregava em 2, vejam, tal era o fruto da terra. Então estava constatado que era uma terra boa, que manava leite e mel. E passados dias, irmãos, mas eles viram também que a terra lá tinha, e Moisés falou: veja se o povo é forte ou fraco, não é? Os homens. E lá realmente eram homens fortes. Lá tinha muito gigante, filhos de Anak. E eles viram tudo aquilo. Viram a parte boa, que era a produção da terra, mas viram também que lá tinha homens, certamente guerreiros, homens fortes, lá tinha gigantes. E quando voltaram, irmãos, eles falaram para Moisés, era 12, 10 fracassaram, 10 duvidaram, 10 perderam a fé. Veja bem, hoje a palavra da fé: bem-aventurado aquele que guarda
a fé no seu coração. Aconteça o que acontecer, irmão, que Deus te prometeu, Ele não falhará com a sua palavra. Mas desses maiorais, irmãos, que eram 12, não era qualquer um. Era chefe de 100, chefe de 50, chefe de 1000, dos maiorais. Esses fracassaram. E quando eles viram os gigantes, aqueles homens fortes, eles falaram, a terra, infamaram a terra. Ao invés de falar bem, falaram mal, inverteram as coisas, perderam a fé e disseram, a terra pelo meio do qual nós passamos é terra que consome os seus moradores, o povo que vimos lá no meio dela é de grande estatura, vimos lá muitos gigantes. Quando nós olhávamos para aquele gigante, irmãos, eles olhavam para nós como se olha para um gafanhoto, e nós também da mesma maneira, víamos eles. E quando estes 10 homens fracassaram, perderam a fé, desacreditaram pelas dificuldades que viram, perderam a fé nas palavras que Deus tinha falado, irmãos. E o povo estava esperando. Vamos ver o que estes maiorais trazem de bom para nós. Pensaram que iam louvar o que viam, enaltecer, encorajar, mas não. Esses 10 desencorajaram completamente. Olha, se nós tentarmos entrar lá, aqueles homens fortes, aqueles gigantes, vão matar os nossos filhos, ou seja, vão tomar os nossos filhos por presa, as nossas mulheres, e certamente vão acabar conosco também. O povo que estava esperando, irmãos, a fala destes homens, quando ouviram aquele falar daqueles maiorais, o povo chorou naquela mesma noite, chorou, desanimou, todo mundo esperava coisas boas, coisas que fortalecessem a fé que Deus tinha posto no seu coração. Não, destruiu tudo, e começaram a chorar, e a dizer, nós podíamos ter morrido no deserto, nós podíamos ter ficado lá no Egito como escravo, agora não estava sujeito a isto, a entrar numa terra que vai destruir uma parte, tomar por presa a outra. E disseram, não seria melhor nós voltarmos para o Egito, vamos arrumar um capitão e voltamos para o Egito. Então os irmãos veem, irmãos, as palavras daqueles homens tiraram a força, tiraram a fé que estava nos corações daquele povo, e fizeram o povo até blasfemar de Deus. Por que nos tirou do Egito para nos matar agora neste lugar? Se nós tivéssemos lá, não tinha acontecido isso. Blasfemaram, mas é porque eles tinham visto o falar, irmãos, daqueles homens que fracassaram, e com o seu fracasso tiraram a fé e a força da multidão. Então presta bem atenção, irmãos, as nossas palavras, elas podem levantar uma alma, encorajar para enfrentar as dificuldades, como também pode
destruir a fé que está nos corações. Cada um de nós, veja bem aquilo que você fala. Quando uma pessoa já está em aflição, está angustiado, você tem que chegar com alegria, com força, com fé, dar ânimo, coragem, falar que Deus cumpre as suas palavras, aconteça o que acontecer. Os irmãos querem ver um exemplo, irmãos? Os amigos de Jó, quando foram visitá-lo, foram com espírito de acusação. Quando viram Jó naquele estado, não é? Uma ferida só, uma chaga só no seu corpo, e tinha perdido tudo, eles pararam. É impossível que um homem justo esteja sofrendo desta maneira. Deve estar pagando algum pecado que cometeu, não é? Olha que palavras que eles falaram. E Jó, irmãos, falou: eu conheço a minha integridade, eu sei como é que eu sempre servi a Deus, não estou pagando pecado nenhum, mas Deus quis me provar, Deus permitiu que eu caísse nesta situação. Parem de falar com estas palavras de vento. Quer dizer, os amigos estavam falando palavra como vento, leva e nada acontece. Vocês estão falando palavras como a comida fastienta, aquela comida que se come, irmãos, e faz mal para o organismo. Quanto mais come, mais mal faz. Mas a comida boa, quanto mais come, a pessoa comendo a medida necessária que ele precisa comer, vai fazer um bem para o seu organismo. Mas ele estava considerando as palavras dos seus amigos como a comida fastienta, irmãos. Então, cada um tome cuidado, que as tuas palavras podem fortalecer uma alma, e as tuas palavras podem tirar a fé também do coração daquele que está ouvindo. Então, irmãos, aqui tirou a fé. Aquele povo ficou enfraquecido, começaram a chorar. Era esperando notícias de alegria, que Deus ia colocá-los na terra. Mas a notícia não foi boa. As palavras daqueles homens foram realmente, como disse Jó, como a comida fastienta, não é, irmãos? Começaram a chorar e dizendo: ah, se morréramos lá no Egito, melhor ter morrido lá, melhor ter morrido no deserto. Não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Vamos arrumar um capitão. Olha aí, irmão, perderam a fé completamente. Moisés e Arão, que estava conduzindo o povo, caíram por terra com os seus rostos, irmãos, perante o ajuntamento. Só que não foram todos, irmãos, que fracassaram, que perderam a fé, que viram aquela grande dificuldade que para aqueles homens era dificuldade para entrar na terra, não é? Podia ser atacado por aqueles gigantes, por aqueles homens fortes, tomava as mulheres e os filhos e matava os homens. Estes não foram todos. 10 infamaram a terra, mas 2 não. 2 não, Josué e Num. Josué e Calebe, dos que espiaram a terra, eles também viram estes gigantes, viram os homens fortes, viram que as cidades eram fortes, viram todas as dificuldades, mas tem uma coisa: não perderam a fé que estava no seu coração. Meu irmão, irmã, você que está ouvindo esta palavra, esteja onde estiver, o Senhor te fala: não perca a fé que eu coloquei no teu coração.
Tem muita gente chorando, muita gente afrontado, muita gente amargurado, muita gente vendo dificuldades intransponíveis. Mas hoje o Senhor te diz: aconteça o que acontecer, a minha palavra vai se cumprir na tua vida. Um dia você vai receber a coroa da vida eterna. Então, irmãos, eles rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação: a terra que nós passamos a espiar é muito boa. Já desfizeram o que os 10 fracassados falaram. Ela é boa, sim. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Veja que força, irmãos, estes 2 homens, que fé, que coragem. A terra é boa. Já não viram como os 10 a dificuldade da terra, não. Mas tinha uma coisa: para entrar lá, tinha que agradar a Deus com as suas obras. E realmente quem não agradou, aqueles 10, pereceram no deserto. Mas os que agradaram a Deus, entraram na terra e desfrutaram dela. Irmão, irmã, você que está ouvindo esta palavra, ou esteja aqui, ou esteja muito longe daqui, hoje o Senhor quer aumentar a fé no teu coração. Você veio desanimado, você já veio, o inimigo talvez pôs muita coisa no teu ouvido, pelos últimos acontecimentos na tua vida, e você já veio com a vontade de deixar tudo, largar tudo, fracassar de tudo, e hoje o Senhor relembra estas palavras: subamos animosamente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra que emana leite e mel. Mas para estar no outro capítulo diz: subamos animosamente. Então o povo de Deus não pode perder, irmãos, o ânimo em momento nenhum. Tem que ir nos pés de Deus, clamar, pedir: me anima, Senhor, fala comigo pela tua palavra. E certamente muita gente pediu, e Deus está te animando por meio desta palavra. Se Deus se agradar de nós, Ele nos porá na terra que prometeu. A única preocupação tua, irmão, irmã, é saber se você está agradando a Deus com as tuas obras. Saia daqui meditando. Se tem obras que não agrada a Deus, vai nos pés de Deus, se humilha, pede perdão e diz: Senhor, de hoje em diante eu prometo apresentar boas obras na tua presença. E você vai ver que muita coisa vai modificar na tua vida, mas aquela promessa que Deus fez quando te chamou, e agora tantas dificuldades para avançar, o Senhor te diz: está firme, eu não vou falhar com a minha palavra. Subamos, irmãos e irmãs, animosamente. Se nós agradarmos a Deus, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará vencedor. Lá tinha gigante, lá tinha homens fortes, lá tinha cidades fortes. Não tem problema, tenha o que tiver. Aqueles homens que não perderam a fé entraram, desfrutaram da terra, irmãos. Mas os que duvidaram e perderam a fé, não, pereceram no deserto. Então saia com esta palavra no coração: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos vai fazer vencedor. Deus seja louvado. Amém. Agora juntos vamos agradecer a Deus. Irmão,
Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor Deus, graça te damos por mais este dia de vida na face desta terra. Graça te damos, Pai Santo, por mais esse dia de vitória espiritual que tu tem dado às nossas almas. Tantos quantos aqui, outros em outros lugares, mas nós cremos, Senhor, que a nossa alma está jubilando de alegria neste momento. Graça te damos, Senhor, pela força a qual tu tem dado ao teu servo de presidir esse santo culto. Graça te damos pelos hinos que cantamos, Senhor. Nós notamos que nesta noite, que enquanto nós cantávamos aqui e muitos cantando nas suas casas, o céu cantou junto conosco nessa noite. Pai glorioso, graça te damos pela oração que tu deste. Senhor, graça te damos, Senhor, pela circular que foi lida, Senhor, e nós vamos colocar ela em prática, Senhor, temendo as suas ordens para nós, que somos servos do Deus vivo. Senhor, graça te damos melhormente por esta santa palavra. Senhor, quantas vezes nós olhamos somente as coisas más na nossa frente, as dificuldades da vida, como Israel, Senhor, aqueles 10 espias viram só as dificuldades, mas hoje pelo poder da tua palavra, tu abriu os nossos olhos, Senhor, e tanta maldade, tantas dificuldades nesse mundo, mas nós cremos que a tua palavra já abriu os nossos olhos, e a partir desta palavra vamos ver as coisas que tu tem feito na nossa vida e aquilo que tu vai realizar em cada vida que está participando desse santo culto. Senhor, cumpra esta palavra na nossa vida, aumenta a nossa fé para nós chegarmos no porto almejado, porque cremos, Senhor, que as barreiras são grandes, as dificuldades são grandes, mas a tua palavra vai levar nós até o fim. Senhor, nós, por esta palavra nós queremos te dar glória agora. Glória, glória ao teu santo nome. Senhor, nunca nos deixa sozinhos, permite que a tua palavra sempre esteja conosco. Senhor, quantas dificuldades, como ali, Senhor, apesar de ser uma oração de agradecimento, ali no Jardim Débora, em Ferraz, nosso irmão Vanderlei do Fundo Bíblico, que há 40 dias, Senhor, ali no hospital, e quantas famílias que estão achando tanta dificuldade, Senhor, com os entes internados, provados, muitos chorando, mas nós cremos que esta palavra nos deu ânimo nesta noite. Tu vai fazer uma grande obra, e nós vamos, Senhor, cantar vitória diante de ti. Graça te damos por tudo, por esta santa palavra. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Pode chamar outro hino. 1, 2, 1.
Teu nome, Senhor. A paz de Deus, a sua graça e a sua palavra e a fé permaneçam em nossos corações.